pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, puedo fazer, é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Salve, salve galera, boa noite. Estamos de volta aí com mais uma aula de português. E antes de a gente já começar o conteúdo desse segundo momento em que a gente vai resolver questões relacionadas a esses usos dos pronomes, eu vou responder a uma pergunta que apareceu no outro tempo, mas que não deu tempo de eu responder. Alguém mandou assim, essa questão do uso do pronome, né, na construção da coesão textual, é penalizado na competência 1 ou na competência 4? Competência 4. A competência 4 diz respeito à coesão textual. A competência 1 diz respeito à gramática. Então, por exemplo, aquela questão da uniformidade que eu falei com vocês, aquilo é gramática, não é coesão. Então, eu já falei com você que eu vou emprestar o livro. Aí é gramática. Eu tenho uma relação inadequada na construção da frase, ok? Agora, quando eu faço um elemento de retomada, quando eu faço um elemento de apresentação, eu estou na coesão. Aí a coesão é avaliada na competência 4. A gramática é avaliada na competência 1. Quando eu uso um pronome reto no lugar de um pronome oblíquo na construção lá em que eu estaria substituindo um complemento. Então, por exemplo, eu vi ele na rua. Eu tenho aí um erro gramatical. A substituição de um complemento por um pronome que não exerce a função, que não pode substituir a função de complemento. Então aí é gramática. Não tem nada a ver com coesão. Não estou fazendo link entre os elementos, tá? A gramática vai ser penalizada porque houve um desvio. Então, a gente pode ter no pronome tanto a penalização na competência 1, quando houver erro gramatical, quanto na questão da coesão, quando houver construções de relações inadequadamente no texto, ok? Bom, eu trouxe algumas questõezinhas para a gente poder resolver sobre esse assunto. Vamos pular o texto, ver o enunciado e, havendo necessidade, a gente volta no texto. Essa imagem foi fotografada em um banheiro público e apresenta uma frase de autor desconhecido. Qual das alternativas a seguir melhor analisa a informalidade da linguagem da frase, característica do contexto apresentado em relação à norma padrão? Uso da palavra você, cuja grafia não é formalizada pelos dicionários. Uso da palavra te, que já caiu em desuso e não é recomendada em textos formais. C. A ausência de vírgulas na frase, com a construção de uma frase muito longa. D. Uso das palavras te e você num mesmo texto, misturando as pessoas verbais. Ou E. O uso da palavra ver, por estar conjugada no modo imperativo. Olhem o texto. Vou te emprestar meus olhos para você ver a coisa linda que vejo quando você sorri. Bom, ele quer que você analise a ocorrência de informalidade, tá? Vou te emprestar meus olhos para você ver, e não ver, mas a gente fala ver, a coisa linda que vejo quando você sorri. Bem, vamos lá. Já estão até mandando gabarito, nem esperaram. Então vamos lá, vamos rufar os tambores, não, porque a galera já está ali fervorosa, mandando gabarito na letra D, e aí eu vou discutir cada opção aqui, porque tem coisas importantes em cada opção, tá? Vamos lá então, Renan.
o uso das palavras ter e você no mesmo texto, misturando as pessoas verbais, as pessoas gramaticais aí. Ou seja, não há uniformidade de tratamento. Mas vamos ver as outras opções. Uso da palavra você, cuja grafia não é formalizada pelos dicionários? Sim, você é escrita exatamente assim pelo dicionário. Então a letra A não poderia ser em hipótese alguma. Sem ler o texto você já poderia eliminar. Uso da palavra ter, que já caiu em desuso, não caiu em desuso. E não é recomendado em textos formais? Claro que é recomendado em textos formais. A que está em desuso é o tu e o vós. O vós muito mais, porque o tu a gente ainda usa, só que inadequadamente. Então o que está em desuso é o vós, mas mesmo assim é indicado, é recomendado em textos formais. A ausência de vírgulas na frase com a construção de uma frase muito longa? Também não. O uso da palavra ver, ali tem uma inadequação, que era ver. Por estar conjugado no modo imperativo, mas ele não está no imperativo, tá? Aqui ele está, ó. Vou te emprestar meus olhos para você ver a coisa linda. Ele está no infinitivo e não no imperativo, tá? Agora vamos lá. Vou te emprestar, segunda pessoa do singular. Meus olhos para você, terceira pessoa do singular. Eu não tenho uniformidade no tratamento. Então, eu teria que mudar. Vou te emprestar meus olhos para tu veres a coisa linda que vejo quando tu sorris. Ou seja, eu manteria tudo na segunda pessoa. Ok? E aí, eu teria uniformidade no tratamento do pronome. Logo, o gabarito é realmente na letra D. O te e o você não são condizentes, não marcam essa uniformidade. Vocês mandaram super, ultra, mega bem. Beleza? Parabéns. Vamos lá. Segunda questão, vamos pular o texto. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois contraria o uso previsto para o registro oral da língua, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e de objeto, gera inadequação na concordância com o verbo, gera ambiguidade na leitura do texto ou apresenta dupla marcação de sujeito. O texto diz o seguinte: vamos massacrá-los. Vamos. Eu tenho o uso do pronome oblíquo na posição de objeto direto. Quem massacra, massacra algo ou alguém. Estou completando o sentido do verbo. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Ele está dizendo para o camarada que ele não deveria ter dito vamos acertar eles. O sujeito é um nós, que é um pronome reto, que ocupa a posição de sujeito. Mas eles completam o sentido do verbo arrasar. Assim como massacrá-los, eu deveria ter arrasá-los. Por quê? Vem comigo no quadro, rapidinho, ó. O primeiro caso é massacrar, né, que tá lá? O primeiro caso? Massacrar-los. Aqui eu tenho um verbo que termina em R. Massacrar. E ele é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, ok? O outro verbo era arrasar. Também termina em R. Quem arrasa, arrasa alguém. Então também é um verbo transitivo direto. Então eu teria arrasá-los. E aí o los vai seguir esse mesmo parâmetro aqui. Ou seja, ele vai exigir um objeto direto. Então, eu não poderia ter arrasar eles. Por quê? Porque eles é pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto ocupa o lugar de um sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo
Ocupa um lugar de complementos verbais, de complementos nominais ou de adjuntos adnominais, ok? Agora, para eu usar o ele e o ele ser um pronome oblíquo, teria que ser o quê? A ele ou a eles. Aí sim. Se ele dissesse vamos arrasar a eles, essa frase já não teria mais desvio, ela estaria adequada, ok? Então vamos voltar aqui no nosso material e vamos ver qual é a resposta. O que vocês marcariam aí como resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Já vi ali uma letra C. Como saberia se o verbo é transitivo direto? A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, Rafael? Mas você tem sempre que perguntar ao verbo se ele precisa ou não de um complemento e se esse complemento é ligado ou não por preposição. Se ele precisar de complemento, ele é verbo transitivo. Se ele precisar de uma preposição para se ligar ao complemento, ele é transitivo e indireto. Se ele não precisar de preposição, ele é transitivo direto. Mas a gente vai ter uma aula só para abordar isso mais para frente, beleza? Bem, a galera tá mandando letra C como resposta. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor, para ver se a galera acertou? Por que não pode ser a letra C? Olha o que a letra A diz. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Quem é que ocupa o lugar do sujeito? Pronome reto. Eles, pronome reto, ocupa o lugar de sujeito e não o lugar de objeto. Ele está no lugar do objeto, por isso está errado, ou seja, contrariou essa marcação. Logo, o uso é inadequado. Por quê? Porque o pronome reto é usado para a função de sujeito, o pronome oblíquo é usado para a função de objeto. Se eu uso o pronome reto na função de objeto, isso está errado, está contrariando essa marcação. A letra C diz, gera inadequação na concordância com o verbo. A concordância com o verbo se dá entre o sujeito e o verbo. Em raros casos, entre o sujeito e o complemento. E aí é o caso de haver, por exemplo, situações em que eu tenha oração sem sujeito. Não tem nada a ver ali. E se você fosse pensar na concordância, repara, o verbo, né, a locução verbal é vamos arrasar. Está no plural. Quem vamos? Nós vamos. O verbo não tem que concordar com o complemento aqui, ele tem que concordar com o sujeito. Quem é o sujeito? Nós. Então o verbo concorda. Eu poderia falar, eu comprei pães. Eu posso comprar pães, muitos? O verbo não tem que estar no plural para concordar com pães. Nós compramos pão. Eu não preciso colocar pão no plural para concordar com o verbo. Então não há essa necessidade, tá? Aqui o que ocorre é o fato de que usou-se um pronome que tem função destinada pela gramática para sujeito num contexto de objeto, que não poderia. Tem um pronome para esse uso adequado, que é o pronome oblíquo, beleza? Alguém perguntou aqui, professor, se fosse vamos arrasar com eles, ao invés de arrasá-los, estaria correto? Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Companhia. Então, sim, dependendo do contexto, isso poderia gerar uma ambiguidade. Mas essa frase, ela não estaria adequada considerando complemento verbal, porque o verbo não pede preposição. Agora, se eu uso que eles, junto conosco, né, vão permitir que todos arrasem, aí eu poderia manter esse com, porque ele não estaria ligado ao complemento. Beleza? Bom, próxima questão. Vamos pular o texto. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do quê? Por meio do emprego do pronome demonstrativo esse.
em por que o Senhor publicou esse livro? B. Por meio do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho. Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. C. Por meio do emprego do pronome possessivo sua em qual foi sua maior motivação? D. Por meio do emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Ou E. Por meio da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Precisamos ler o texto. Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então, em que situação ele cumpriu rigorosamente a norma padrão? Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E, ao usar determinadas construções. Essa questão aqui é só você dedicar uma certa atenção. Ela não é difícil, mas ela exige atenção. Cuidado na hora de marcar a opção. Não sai chutando. O que vocês marcariam aí? O emprego do pronome demonstrativo esse, o emprego do pronome pessoal oblíquo, o emprego do pronome possessivo, o emprego do vocativo ou a repetição necessária? Bem, mandaram ali letra B, chegou uma letra D, mas a maioria está na letra B. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Vamos lá. O emprego do pronome demonstrativo esse em por que o senhor publicou esse livro? Esse emprego está errado. Tá? Aqui quem fala é o repórter. O livro está na mão do repórter. Então o repórter deveria dizer: por que o senhor publicou este livro? O livro está com ele, então teria que ser este. Logo, não se cumpriu rigorosamente a norma padrão com essa construção. Elimina a letra A. O emprego do pronome pessoal oblíquo. Ele mandou focar só no oblíquo. Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Quem escreve, escreve algo. Escreve um livro. Para evitar a repetição de livro, usou o pronome o. E é o pronome oblíquo na posição de complemento. Logo, está adequado. Eu tenho aqui adequadamente a construção gramatical, porque eu faço a substituição do R. Quando o verbo termina em R, S ou Z, ele perde. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Que é, inclusive, semana que vem, de colocação pronominal. Ele perde esse R, esse Z ou esse S, e o pronome que era o, a, os, as, vai sofrer alteração e vai virar lo, lá, los, las. Beleza? Bom, então a ortografia correta, a colocação pronominal correta, isso é gramática, e a retomada adequada, também, aí nesse caso, coesão. Então, uma mesma situação garante aí diálogo com a C1 e com a C4, tá? Logo, a letra B cumpre o rigor da norma padrão. Olha a letra C. O emprego do pronome possessivo sua em qual foi sua maior motivação. Ou seja, não existe um rigor aqui qual foi sua maior motivação. Esse qual foi sua maior motivação, ele poderia falar qual foi a maior motivação que você teve, que você obteve. Então, o sua é, inclusive, uma marca de informalidade para construções mais enxugadas, mais objetivas, tá? A D, como alguém mandou. Do emprego do vocativo meu filho, que confere a fala distanciamento do interlocutor. Não. Meu filho é usado para mostrar proximidade. Meu filho, meu querido. Esse uso marca proximidade de maneira irônica, obviamente, se você não tem proximidade com a pessoa, tá? Então, se eu tô falando com um estranho, eu viro meu filho. É ironia, não é distanciamento.
da necessária repetição do conectivo. Aquela repetição é extremamente desnecessária. Era só ele botar vírgula. Eu não aguentava mais escrever, reescrever, revisar, acrescentar e suprimir, e reescrever e consertar palavrinhas. Reescrever, consertar palavrinhas, revisar e reescrever. Ou seja, o único E necessário é o último. Todos os outros E's poderiam ser retirados e substituídos por uma vírgula. Então, o que confere o gabarito realmente na letra B, ok? Bom, vamos para a próxima. Em puseram-no, a forma pronominal no refere-se. No é o O, tá? Na é o A, ok? Que é a mudança que o pronome sofre de acordo com o diálogo com o verbo. Mas, mais uma vez, isso é assunto da semana que vem. Então, o no retoma algum termo, coesivamente. Qual é esse termo ou qual é essa expressão? Ao termo rei grego, ao antecedente gregos, ao antecedente distante choque, a expressão muros fortificados, aos termos presente e cavalo de madeira. Bom, pensem no seguinte, no é o retoma alguma coisa no gênero masculino e no singular. Então já pensem nisso. A palavra ou a expressão que retoma tem que estar no masculino ou no singular. Vamos ler o texto. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, puseram-no para dentro. Esse no retoma exatamente o quê? Que expressão, ou que palavra, ou que expressões? Vai, mandem aí o gabarito de vocês. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A galera já começou a mandar aí o gabarito na letra E. Quem mais? O que vocês acham? Retoma rei grego, retoma gregos, retoma choque, retoma muros fortificados ou retoma presente e cavalo de madeira? Bem, todo mundo está indo na letra E, fazendo referência a presente e a cavalo de madeira. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor? Olha só, volta aqui. Os troianos, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos felizes com o presente, que presente? Cavalo de madeira. Então, presente é um termo usado para evitar a repetição de cavalo de madeira. Puseram-no para dentro. Então, o no retoma presente, que por sua vez é a mesma coisa que cavalo de madeira. Ou seja, puseram para dentro o presente, puseram para dentro o cavalo de madeira. Logo, ele retoma, e reparem, cada expressão está no singular. Então você poderia eliminar a letra B, que gregos, a palavra gregos está no plural. Você poderia eliminar a letra D, muros fortificados, a expressão está no plural. Restariam rei grego, que está no singular, choque, que está no singular, e presente, cavalo de madeira, que também estão no singular, e ao mesmo tempo, todas as palavras
estão no gênero masculino. Ou seja, eu preciso estabelecer esse diálogo. É a concordância em gênero e em número do pronome com o termo a que se refere na relação de coesão textual, ok? Isso é muito importante. E aí, para não parecer que ele retoma dois